aguardamos, e essa é a nossa esperança, que Ele voltará. Abra comigo a sua Bíblia, Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Primeiro de Samuel, capítulo 13, lerei do versículo 8 até o 14, se você puder, coloque-se em pé conosco, para essa leitura. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8 a 14, diz assim a palavra do Eterno: E esperou Saul 7 dias, até o tempo em que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, pedimos ao Senhor a tua graça e misericórdia, porque reconhecemos diante do Senhor as nossas limitações, nossas falhas, nossos erros, mas reconhecemos que o Senhor é gracioso, que o Senhor é um Pai que repreende aquele a quem ama, e por isso pedimos ao Senhor que nos ensine através da tua palavra, para crescermos, meu Deus, e termos uma vida agradável ao Senhor. Nos fale por tua palavra, aos que estão aqui e aos que estão longe, porque o Senhor é Deus de perto, mas também é Deus de longe. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aceitem-se, por favor. Tema da mensagem que temos nessa manhã: lições que os erros nos trazem. Sei que não é um tema, assim, é um título talvez não tão atraente, mas o fato é que nós erramos e os erros nos ensinam também. Então nós temos pelo menos 3 verdades a respeito dos erros. Primeiro, ninguém gosta de errar. Quem é que gosta de errar? Eu não gosto. Segundo, todos nós erramos. E terceiro, nós erramos muitas vezes sabendo que estamos errando, ou porque nós não ouvimos algum conselho. Nós erramos por quê? Nós erramos porque nos precipitamos, nós erramos por falta de conhecimento de Deus, ou a respeito das Escrituras. Jesus disse aos fariseus: errais, não conhecendo as Sagradas Escrituras, e não conhecem também o poder de Deus. Nós erramos porque não conhecemos a Deus e não prosseguimos a conhecer, e nós erramos porque ao ouvirmos conselhos, ou ouvirmos os mandamentos do Senhor, nós endurecemos o coração e não obedecemos. E talvez você já tenha ouvido esse ditado que diz: é melhor remediar, ou é melhor prevenir do que remediar. Obrigado, Mandal. Olha, hoje está difícil. É melhor prevenir do que remediar. Esse não é um versículo bíblico, tá? Alguns até que dizem, diz a Bíblia. É melhor prevenir do que remediar. Não é uma passagem bíblica, mas tem fundamento bíblico, porque é uma prudência. A Bíblia fala muito a respeito de prudência. Mas o que é bíblico é melhor obedecer do que sacrificar. E quem falou isso foi Samuel a Saul.
Quando Saul, sabendo da vontade de Deus, na guerra contra os amalequitas, que ele deveria matar o rei Agag, e também as boas ovelhas daquele povo, ele preservou a vida do rei Agag, mas também as ovelhas, e isso foi mal aos olhos do Senhor. E aí Samuel disse a Saul: é melhor obedecer do que sacrificar, e porfiar é como um feitiço, ou como o pecado de feitiçaria. Porfiar é aquela pessoa que fica insistindo, tentando se justificar, quando na verdade ela está errada. Então fica porfiando, insistindo no erro. E Saul, apesar da sua força, apesar da sua beleza, apesar do fato de se destacar em estatura, aos olhos humanos, ele tinha plena condição, ou plenas condições de ser um bom rei, sob os olhos humanos. Mas ele não tinha um coração de rei. E por isso, diante do Senhor, ele se tornou reprovável. Aos olhos de Deus, que conhece corações, ele se tornou reprovável. E mesmo sendo um ungido do Senhor, ele começou a ter práticas que não agradavam a Deus. Ele começou a ter sucessivos erros, sucessivos tropeços, porque ele passou a seguir o seu próprio entendimento, rejeitando os mandamentos, rejeitando os preceitos do Senhor. E nessa passagem que nós lemos aqui no primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, trata-se de um episódio em que eles estavam se preparando, se colocando diante dos filisteus para uma batalha. Estavam em Gilgal, acampados, e o povo veio, mas diante deles também estavam os filisteus para uma guerra. E Samuel disse, aqui no versículo 8 nós lemos, que era para ele esperar 7 dias. Espere 7 dias até que eu chegue, e então nós ofereceremos o holocausto. Era o processo. Só que chegou o 7º dia, Samuel não vindo, o povo foi se espalhando, se dispersando. Saul cometeu um erro. Na verdade, ali, eu creio, ele estava passando por um grande teste de fé e paciência, assim como nós também passamos por testes. Nós somos provados. Às vezes temos consciência disso, às vezes não. Mas nós também somos provados. E destes testes, ou em algumas dessas provas, nem sempre somos aprovados. Nós cometemos erros. E os erros fazem parte da nossa vida, mas insistir ou persistir em erro é falta de sabedoria. Então, nós podemos aprender através dos erros, porque eles nos trazem lições. E olhando para essa passagem que fala a respeito de Saul, nós podemos tirar algumas lições com o seu erro, ou com os seus erros. E a primeira lição que nós podemos tirar é que é preciso respeitar o tempo e o modo de Deus. Na nossa vida, precisamos aprender a respeitar o tempo e o modo de Deus. Nós perdemos muito quando queimamos etapas, quando tentamos fazer as coisas da nossa maneira, quando damos o nosso jeitinho, quando temos a consciência que é melhor esperar, mas nós não esperamos e vamos lá confrontar, perguntar. Quantas más impressões e quantas amizades foram desfeitas por precipitações. A palavra nos diz que Samuel falou a Saul: espere 7 dias, havia um tempo determinado para esperar, e ele não teve paciência. Vendo que Samuel não chegava, que todo o povo se espalhava, ele decidiu queimar etapa e fazer algo que não era seu ministério. Era uma responsabilidade de Samuel. Ele tinha poder para governar, ou deveria ter autoridade para governar, mas a autoridade espiritual era Samuel. Só que ele queimou etapas. Se precipitou não respeitando o tempo determinado. E se cada um de nós, irmãos, fizer o que nos cabe, respeitando o tempo, respeitando a dignidade do outro, e respeitando a vontade do Senhor, e fazendo no temor do Senhor, as coisas vão acontecer, ou as coisas vão encaixar ou se encaixar, tudo no tempo e no modo do Senhor. É difícil esperar, é verdade, mas precisamos aprender que a Bíblia diz: há tempo para todas as coisas.
Há tempo para tudo debaixo do sol ou debaixo do céu. Foram palavras de Salomão, em Eclesiastes, no capítulo 3. Então, o que ele estava dizendo é que entre o nosso nascimento e a morte, existe tempo determinado para tudo, ou existe um período em que nós vamos experimentar tudo na vida, ou existe um momento, períodos determinados em que vamos ter experiências, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de abraçar, de deixar de abraçar, de ajuntar, de se espalhar, inclusive o tempo de nascer e tempo de morrer. Há o tempo também de esperar e o tempo de agir. E naquele momento, Saul deveria ter esperado, mas ele não foi paciente. E a espera também tem o seu tempo, faz parte do processo de amadurecimento, de crescimento, porque tem coisas que Deus quer nos dar, mas não estamos prontos, não estamos maduros, ou coisas que nós pedimos, mas não saberemos lidar. Por exemplo, talvez você peça uma Ferrari, Deus não dá, quer dizer, pode dar, mas para mim Ele não vai dar. Porque Ele sabe que eu não vou ter... Para que Ele vai me dar uma Ferrari? Às vezes a gente pede coisas sem entendimento, ou não tem maturidade, ou mesmo condições para manter uma Ferrari. Então, também o tempo de espera é para o nosso crescimento e para entender que aquilo que a gente está pedindo não é para nós. Claro, não é fácil esperar, mas precisamos entender que há o tempo de esperar e o tempo de agir, nunca transgredindo os preceitos do Senhor. E a Bíblia nos diz, na primeira carta de Pedro, que nós lemos hoje, inclusive, não essa passagem, mas no capítulo 5, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Significa que Deus tem o seu tempo. Não é o meu tempo, nem o seu, é o tempo de Deus. A palavra que aparece lá em grego é kairos, tempo de Deus, é o tempo dele, no modo dele, no jeito que ele quiser, quando ele quiser, porque ele é Deus e nós somos servos. Não somos nós que ensinamos a Deus o tempo e o modo, é Ele que nos diz. Então nosso papel é, vou me humilhar diante do Senhor, a luta está grande, Senhor, eu estou querendo queimar etapas, eu quero logo que essas coisas aconteçam, mas eu vou me humilhar diante do Senhor, porque no seu tempo, meu Deus, o Senhor dará a resposta. Agora, se estiver muito difícil de aguardar esse tempo, o que a gente faz? Aí vem o próximo versículo, versículo 7, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lance a sua ansiedade sobre o Senhor. Senhor, eu não estou aguentando suportar ou esperar isso, mas eu venho aqui lançar sobre o Senhor a minha ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de mim. Está difícil esperar, meu Deus, mas eu coloco essa minha ansiedade sobre o Senhor. Eu me humilho e me coloco aqui à disposição para ouvir a sua orientação. Sim, o que nós precisamos aprender, irmãos, é que aquilo que só Deus deve fazer, nós não devemos e não podemos antecipar. Deixe Deus ser Deus. Espere com paciência no Senhor, sem perder a confiança nele, sem perder a confiança na sua fidelidade. Porque a Bíblia nos diz que nós devemos esperar com paciência no Senhor, porque Ele ouve o nosso clamor. Mesmo em momentos difíceis, e principalmente em momentos difíceis. Quando Davi escreveu o Salmo 40, versículo 1, ele não estava num acampamento de jovens, ou ele não estava num momento tão feliz da vida. Na verdade, ele estava fugitivo. E ele escreveu, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, pois Ele me tirou de um charco de lodo. Ele não estava nadando, se divertindo, ele estava num lugar difícil. Mas ele esperou nesse momento difícil, com paciência no Senhor. Deus tem o seu tempo. Mas em segundo lugar, nós podemos aprender com os erros o seguinte, que é preciso agir movidos pela confiança no Senhor e não pelo medo. Movidos por confiança em Deus e não pelo medo. Nós aprendemos há pouco tempo, através de uma mensagem que o nosso pastor pregou, que o grande inimigo da fé é o medo. O grande inimigo da fé, irmãos, não é o diabo, não é o mundo, não é a carne, é o medo. O medo tem suas vantagens, na medida certa, porque o medo, por exemplo, nos preserva. Quem tem medo de altura vai andar com cuidado nas alturas. Isso quando chegar nas alturas, né? Então o medo tem o seu lado bom, nos preserva, mas também o medo tem um lado ruim,
nos paralisa, fica travado. Eu lembro de um pastor contando que eles estavam nadando no Igarapé, numa dessas florestas. Ele estava com um amigo, um pastor, eles estavam lá tomando banho, se refrescando no calor, e de repente eles viram que uma cobra passou nadando. Não sei se alguém já teve essa experiência. Alguém já teve? Já? Eu não, é só para... E a cobra passando ali, e esse pastor que contou a história, ele falou assim, que ele fugiu, ele conseguiu sair correndo, o outro ficou parado. Aí a cobra passou e tudo, ele voltou. Rapaz, eu queria ter essa coragem que você teve de ficar parada aí aguardando a cobra passar. Ele falou assim, eu estava apavorado, o problema é que eu não tive coragem de fugir, o medo me paralisou, minha perna travou. Então não foi que eu fiquei corajoso para fugir, ou para não fugir, é que eu tive tanto medo que eu não consegui sair do lugar. E o medo realmente é o grande inimigo da nossa fé, e não só pode nos paralisar, mas também pode nos levar à loucura, a fazermos coisas irracionais. Porque Saul, enquanto esperava por Samuel, ele ficou com medo de perder os soldados que estavam se espalhando, e então agiu por medo, não por confiança no Senhor. Ele não confiou na promessa ou nas palavras de Deus através da boca de Samuel. Então essa espera para o encontro com Samuel, para o holocausto, acabou sendo uma forma de Deus testar a fé de Saul. Só que no final, ele foi reprovado. Isso custou caro. Algumas pessoas na Bíblia foram provadas. Abraão foi provado. Davi foi provado. Ezequias foi provado quando os embaixadores da Babilônia vieram visitá-lo. E é interessante que essas passagens nos ensinam que Deus permitiu essas provações ou esses testes para que viesse à tona o que havia no coração dessas pessoas, ou a fé de Abraão. Então nós somos submetidos também aos testes de fé. Por isso tomemos cuidado com o medo e lancemos mão da confiança, do poder e da fidelidade do Senhor, confiando no seu poder e fidelidade, esperando com paciência no Senhor. Porque às vezes nós perdemos a chance de sermos bem-sucedidos em alguma tarefa, em algum projeto, em algum plano, em alguma missão, porque nós não conseguimos esperar 1 minuto. Porque nós não conseguimos esperar 2 horas, ou pelo menos 2 dias, ou alguns meses. Por causa de alguns minutos, ou talvez alguma hora, Saul, na verdade, perdeu o reino. Mas vamos aprender a esperar, calma. Claro, existe o tempo de agir, mas se o tempo for de esperar, peça discernimento e não se precipite. E a consequência, como nós já entendemos, dessa loucura, desse medo de Saul, é que por causa da sua precipitação, ele agiu como nécio e perdeu o reino. Ele reinou até o fim, mas ele reinou baseado no poder e não na autoridade. As pessoas continuavam com Saul por causa do medo que tinham dele, não pela autoridade como rei. Não reconheciam que Deus era com ele, tanto que na caverna de Adulão, mesmo enquanto Saul reinava, muitos foram ficar com Davi, porque reconheciam em Davi a autoridade de Deus para reinar. O medo faz a gente cometer loucuras, irmãos. Medo de perder poder, inclusive. Por isso reflita, você que tem sido responsável por outras pessoas no trabalho, ou você que é responsável pela sua casa, pelos seus filhos, como você age, como nós agimos? É através da imposição do medo? Ou as pessoas reconhecem em nós autoridade naquilo que vivemos, naquilo que dizemos, naquilo que fazemos? Será que elas percebem em nós que Deus é conosco? Que a graça de Deus é sobre nós? Elas concluem, olha, eu quero andar com essa pessoa, porque Deus é com ela. A graça de Deus é sobre ela, então por isso eu quero estar junto dessa pessoa. Como nosso pastor dizia, abençoado, abençoador, e abençoado aqueles que andam com abençoados. Eu quero estar com pessoas cheias da graça de Deus, não por medo, mas porque reconheço a mão de Deus sobre essas pessoas e quero que as pessoas andem comigo, porque percebem a graça do Senhor. Às vezes a gente tenta impor a autoridade pelo poder, mas às vezes essa imposição é o medo de perder a autoridade. Mas por último, os erros nos ensinam que é preciso viver sob a bênção de Deus, e não apenas pelo desejo de resultados. Às vezes a gente
realiza algo, corre atrás, estuda, se esforça, até puxa tapete de outros pensando no resultado. Eu preciso dar certo de qualquer jeito, mas não vive sob a bênção de Deus. A Bíblia nos ensina em Provérbios, no capítulo 10, versículo 22, a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Algumas pessoas ou alguns cristãos amaram o dinheiro e aquilo que ele traz como poder e transpassaram-se a si mesmos. É o que a Bíblia nos diz, é o que Paulo escreveu a Timóteo. E resultados nem sempre indicam que Deus está aprovando aquilo que estamos fazendo. Nem sempre número indica que Deus está abençoando. Em Mateus, no capítulo 7, versículos 22 e 23, Jesus disse que chegará o dia que algumas pessoas estarão diante dele e dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome fizemos milagres. E duramente Jesus dirá: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos. Isso será muito duro ouvir, meus irmãos, porque não haverá outra saída. O momento é agora. Mas eles apresentaram a Jesus resultados: Senhor, expulsamos demônios, fizemos milagres. Mas Jesus disse: não vos conheço. Não havia a mão do Senhor sobre eles, eles eram desconhecidos para Jesus. Saul, se você continuar a leitura, ganhou aquela batalha. Na verdade foi Jonatas, o seu filho, que ganhou a batalha contra os filisteus. Ele ganhou a batalha, mas perdeu o reino. Por quê, meus irmãos? Porque ele agiu pensando no resultado, mas não foi sobre a bênção de Deus. A mão de Deus não era sobre ele. Por isso, irmãos, antes de tudo, antes de sair, antes de entrar numa reunião, antes de ter uma conversa, ore, peça a mão de Deus sobre você. Antes de falar com o presidente, antes de falar, fale com Deus. Encha-se de Deus, seja abençoado pelo Senhor e vá na confiança do Senhor e não na sua própria confiança. Porque se o Senhor não edificar a casa, se Deus não nos abençoar, irmãos, todo o nosso esforço será em vão. Não significa que devemos cruzar os braços, mas tudo quanto formos fazer deve ser sobre a bênção de Deus, sobre a orientação do Senhor. Ele agiu neciamente, olhando no versículo 13, com falta de entendimento, com falta de caráter moral, inclusive transferindo a responsabilidade dos seus erros aos outros. Mas isso foi uma loucura que o medo levou Saul a fazer. Confie no Senhor. Não é fácil não ter medo. Não é fácil não sentir medo. Eu tenho medo às vezes, de muitas coisas. Às vezes até para ser sincero, em todas as vezes que vou pregar. Mas apesar do medo, nós chegamos aqui. Apesar do medo agimos, mas não porque confiamos em nós mesmos. É porque nós confiamos na mão do Senhor. A mão de Deus é sobre você. Ele habita em você. Os inimigos são grandes, as lutas são grandes, mas não há Deus como o nosso Deus. Nós já erramos até aqui, já tropeçamos, mas aprenda a lição e ande sob os cuidados do Senhor, respeitando o tempo de Deus. Está difícil? Humilhe-se diante de Deus, quebrante o seu coração, dobre os seus joelhos, humilhe-se diante da potente mão de Deus, porque a Bíblia nos diz: Ele, ao seu tempo, te exaltará, te dará a resposta, te dará a vitória, no tempo dele. Mas se não vier como você está pedindo, saiba que Ele continua te ouvindo, continua cuidando de você e fazendo o melhor sobre você e para você, mesmo que a gente não entenda. Por isso, abra o seu coração nessa manhã, receba essa porção da palavra de Deus e dê uma resposta de fé a Ele. Talvez você tenha esperado em Deus, então ore nessa manhã: Senhor, me ajude a continuar esperando em Ti, me ajude a esperar o tempo do Senhor. Mas talvez você está lutando contra a ansiedade, está lutando contra algo que é maior do que você, e que você tem ciência, foge do seu controle, mas não foge do controle de Deus. Só que se você forçar a situação, as coisas tomarão uma proporção que talvez não haja mais volta. Por isso, entregue nas mãos do Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então, ore nesse sentido. E se você está conosco nessa manhã ou na sua casa, ainda não entregou a sua vida a Jesus, sua vida tem sido cheia de angústia, de ansiedade, as coisas fugiram do controle, Deus preparou esse momento para falar o seu coração.
que a sua vida pode estar no controle dele, desde que você se renda a ele. Você não tem poder para controlar a sua vida, as coisas ao seu redor, mas Deus tem. Mas o primeiro lugar que ele quer controlar é o seu coração. Então abra o seu coração para Jesus, se renda a ele, e você provará o que é viver nas mãos daquele que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Vamos orar?